Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu estou lutando tanto, e eu estou sofrendo, eu estou com lutas muito grandes, a dor não é fácil. E eu sempre digo, a luta é uma das provas que você ainda não foi vencido. A pessoa, quando ela é vencida, ela desiste, ela não luta mais. Se você está lutando, é porque você ainda não foi vencido. E se você persistir, lutar, você jamais será vencido. Porque o Senhor dará ordem aos anjos dele a teu respeito, para que cuidem de você, para que nem os seus pés tropecem em pedras. Ele determinará para que praga alguma chegue à tua casa. A palavra do Senhor diz que se o inimigo vier contra ti por uma corrente de muitas águas, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. A Bíblia diz que se o inimigo vier contra nós, contra mim, contra você, por 7 caminhos, ou por um caminho, por 7 caminhos fugirá da nossa presença. A Bíblia diz que a ferramenta do inimigo, preparada contra nós, ela não prosperará. Ela diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Eu poderia ficar aqui a noite inteira só citando a promessa, a palavra de Deus. Então nós temos que nos posicionarmos e acreditar até o fim e lutar sempre, sem nunca desistir. É o que eu quero falar um pouco hoje sobre a vida dessa mulher, que pouco se fala dela. O nome dela é Joquebede, mas o que ela passou, o que ela enfrentou e como ela enfrentou, como ela lutou e o que Deus fez. Irmãos, Deus honra quando a pessoa se posiciona pela fé. Deus honra quando a pessoa levanta a cabeça em meio à luta, em meio à tribulação, e persiste, e insiste, e ela certamente é abençoada por Deus. Diz assim a Bíblia em Êxodo capítulo 2: E foi um varão da casa de Levi, capítulo 2 versículo 1, né? E foi um varão da casa de Levi, e casou-se com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Oremos. Senhor, revela-nos a tua palavra, que através da revelação da tua palavra possamos receber a bênção necessária para a nossa vida. Amém. Graças a Deus. Olha aqui para mim e preste atenção. Eu enfatizo sempre o prestar atenção, porque é fundamental para que você receba a bênção de Deus. Tem que prestar atenção. Eu poderia chegar aqui hoje, e tenho condições para isso, e poderia pregar uma mensagem bem animada, bem firme, forte, dar 3 piruletas aqui em cima, e deixar você assim, bastante animado, sair daqui, eita, fogo puro. Mas eu sei disso, a gente entende ao longo dos anos, que o que transforma a vida de uma pessoa e abençoa a pessoa, não é o pastor que fala forte, não é o pastor que vira piruleta ou imita o Michael Jackson.
é a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Eu posso falar o que eu quiser aqui, mas o que vai tocar o seu coração e gerar o milagre de forma duradoura, porque eu posso também fazer algo ou falar algumas coisas que te deixa bem animado aqui. Você pode sair daqui hoje muito animado, mas não dura muito. O que perdura é a palavra de Deus. Quando a gente aprende, não tem jeito. Você aprendeu, ela fica ali no seu coração. Ela fica gravada, memorizada. Ela fica numa parte do HD do seu cérebro. Às vezes ela se acopla ali no seu subconsciente. Você nem lembra mais, talvez, daquela palavra que foi pregada. Por exemplo, olha só, vamos fazer um teste. Domingo. O que foi pregado domingo? Você já parou para pensar? Você tem que pensar para saber o que foi pregado domingo. As palavras que foram pregadas domingo, mesmo que tenha sido bem pequena a frase que você deveria guardar, às vezes você não lembra. Aí vem alguém e fala assim: que é isso, hein? Não participou do culto, você não prestou atenção. Sim, você veio, você prestou atenção, você foi abençoado e recebeu a bênção do domingo, você ouviu a palavra de Deus, mas você não guarda tudo, e tudo que você guardou domingo não vai estar no seu consciente. Não vai estar, o seu consciente é o que você está vendo aqui agora, a pessoa que está do seu lado, aquilo que você está consciente no momento. O subconsciente são informações que ficam guardadas. Elas estão ali, você não lembra agora, mas quando alguém chama, quando alguém pede, você busca nos seus arquivos de memória e você então traz ao seu consciente. Se você puxar agora um pouco pela lembrança, você vai forçar um pouquinho. Sim, domingo. Se eu perguntar agora, o que você jantou domingo, ou almoçou domingo? Jantar a maioria já não janta, né? O que você almoçou domingo? Você precisa de alguns segundos para o seu cérebro ir lá naquela gavetinha de arquivo e trazer à tona e jogar no seu consciente. Olha o que você almoçou domingo e você está pronto para falar. Imagine, isso é o natural do homem, faz parte, isso é um processo natural do cérebro. Agora, imagina transportando para a palavra de Deus. Irmãos, às vezes eu vou conversar com alguém e entra um assunto, e a necessidade que eu fale de algo que eu já não ouço mais, não falo mais e nem comento mais há 20 e poucos anos. É importante você falar da palavra de Deus, falar daquilo que você vive, contar as suas experiências, porque quanto você mais fala, mais fica na sua vida, mais guardado, mais ali está em você. Mas tem coisas que a gente não fala há 20 anos, mas como assim? Então está lá no subconsciente, mas tão profundo, quase chegando perto do inconsciente. Mas aí vem a palavra de Deus que diz: naquele dia o Espírito Santo do Senhor fará você lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo, além do cérebro natural já ter essa questão, ele dá uma ajuda, e o Espírito Santo faz em meio a milhares de informações que você tem no seu cérebro, porque o seu cérebro é a máquina mais potente que existe no universo. Você pega um computador, como nós temos aqui, ele tem memória RAM, ele tem o HD, ele processa, ele guarda tudo, mas ele é uma máquina, é tudo muito exato. O cérebro não, ele é diferente, ele é uma máquina, ao mesmo tempo que ele guarda, ele cria, e ele cria de uma forma muito fantástica, ele não cria de uma forma matemática, ele não cria assim como o computador, com aqueles algoritmos e guarda tudo, agiliza tudo, não. O seu cérebro, ele cria, você está vivendo agora emoções diferentes, você me ouve, a cada palavra que você ouve, você começa a pensar, o seu cérebro vai transformando, e muitas vezes em pensamentos, em lembranças, e a gente tem uma comunicação muito grande, são milhões de informações que tem em nosso cérebro a cada minuto. Aquilo que é mais importante ele vai reservando, porque ele percebe o que é mais importante, aquilo que você dá mais ênfase, você vai guardando. Mas tem coisa que ficou lá atrás, mas o Espírito Santo faz você lembrar, porque é importante. Isso é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que você aprendeu há 30 anos atrás, da palavra de Deus, serve para hoje e é atual. Você entendeu mais ou menos o que eu estou dizendo? O porquê é importante prestar atenção na palavra de Deus? Bom, vamos falar hoje de Joquebede. A nossa história começa hoje com uma história de angústia, dor e sofrimento. Por que angústia, dor e sofrimento? Porque imagina você, principalmente as mães, procure imaginar comigo. Quando você ficou grávida, você então recebeu alegria ou susto?
Talvez um susto, depois alegria. Talvez era planejado, então era só alegria. Às vezes não era, então veio um susto. Aí depois veio a alegria. E quando você começou o processo de gravidez, tudo foi sendo transformado. Você nunca mais voltará ou voltou a ser a mesma pessoa. Porque o crescimento que você tem, que você ganha, é diferente, é fantástico. Tudo em você muda. No processo da gravidez, o seu corpo muda, as suas emoções, elas mudam, elas variam, elas vêm à tona, há um misto de sentimentos a cada dia, a cada momento. Eu não vou perguntar aqui, mas quem estava grávida quando tinha filhinha, imagina quantas pessoas aqui, às vezes numa palavra um pouco ríspida do marido, você ia para o quarto sozinho, pegava talvez uma roupinha da criança que não tinha nem nascido ainda, abraçava e ficava chorando, já se apegava ali. É interessante, mas muitas coisas vão mudando e a luta e a preocupação. Começa o pré-natal e você vai no médico e a preocupação, os exames, o que você tem que tomar, algumas vitaminas que talvez faltava antes, alguns exames que você não fez antes, aquela correria, talvez não se preparou normalmente. Aí vem a gravidez e quando vai chegando perto dos dias de ganhar o filho, do dia de ganhar o filho, aquela ansiedade, a preocupação de tudo dar certo, mesmo quando você ora, confia em Deus, aquele medo, o medo do parto, vai ser cesárea, vai ser normal, como é que vai ser? Existe toda uma agitação e a mulher muda bastante. Agora imagine você numa situação dessa, emocionalmente delicada, onde há uma variação de hormônios muito grande, mas você sabe de uma coisa: quando o seu filho nascer, você vai ouvir o choro dele, apenas por alguns segundos, e alguém vai tirá-lo e vai matá-lo. Esse era o sentimento de Joquebede. Ela sabia que esperava um filho, mas havia nela ainda aquela angústia de saber se era menina ou se era menino. Quem sabe Joquebede não agarrava com Deus e pensava: tem que ser menina, tem que ser menina, tem que ser menina, porque havia um decreto de Faraó para que o exército não se fortalecesse. Se nascesse menina, poderia viver, mas se fosse menino, teria que morrer. Então naquela época, certamente toda mãe queria ter uma filha e não um filho. E nesse momento angustiante, esse cenário angustiante, começa a nossa história. Joquebede, certamente muito angustiada. Chega o dia em que ela vai dar à luz ao filho. Imagina aquela mulher, quando ela ouve o choro da criança e alguém diz: é um menino. Imagina o choque, imagina o emocional, imagina aquela notícia, o que ela traz para a vida daquela mulher, Joquebede. Então o nascimento de Moisés já foi um grande desafio. O nascimento de Moisés já foi uma grande batalha, uma grande luta para a sua mãe Joquebede e também para o menino. Porque a criança, quando nasce, até nascer, é uma luta. E quando ela nasce, uma luta para sobreviver. Imagina uma criança, mesmo sem ter o conhecimento, mas já nascer com um decreto de morte. Mesmo que não saiba no momento, saberá lá na frente. Moisés nasceu com um decreto de morte. Então nós temos uma história que parece simples, mas angustiante. Eu poderia até dizer, se você conseguir entrar na história e tentar visualizar, eu até diria apavorante. Apavorante. Uma criança que nasce com a sentença de morte, nasceu, vai morrer. A mãe que recebe um filho e já tem uma sentença de morte, o seu filho vai morrer. Mas começa então uma luta por Joquebede, porque o filho é uma bênção de Deus, e ela havia acabado de receber uma bênção de Deus, mas já estava determinado que ela perderia aquela bênção, mas estava determinado pelos homens e não por Deus. Muitas coisas na sua vida já está determinado a dar errado. Muitas coisas na sua vida já está determinado ao fracasso. Muitas coisas na sua vida já está determinado a um sofrimento, mas determinado pelos homens e não por Deus. Então nós precisamos entender e diferenciar, porque você não foi chamado para acreditar apenas nos homens, mas acreditar em Deus.
Confiar em Deus. Pastor, nos homens a gente não tem que acreditar nunca. Diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Eu não confio em ninguém porque está na Bíblia. Visão errada do versículo. Maldito o homem que confia no homem é uma expressão que quer dizer maldito aquele que confia no seu próprio braço. O homem que confia nele mesmo, tá? Apenas nele. Nós precisamos confiar em nós, o nosso potencial, mas acima de tudo, nós temos que saber que existe um Deus e a nossa confiança deve estar o tempo todo nele. Então, Moisés nasceu numa situação bem delicada. E como era uma bênção de Deus, assim como o teu filho, assim como a tua filha, é uma bênção de Deus na sua vida, Joquebede havia recebido uma bênção, um menino. Era a bênção de Deus na vida dela, mas o homem, a autoridade maior da época, havia determinado a morte do garoto. Mas Joquebede resolveu fazer uma coisa que muita gente não faz, e eu quero chamar a sua atenção hoje para você começar a fazer, se é que já não está fazendo, ou se está fazendo de qualquer jeito, é para fazer com firmeza e perseverança. Joquebede decidiu lutar pelo sonho dela, pelo projeto dela, pela bênção dela, por aquilo que era dela. Joquebede decidiu, ela disse assim: eu vou lutar pelo que é meu, eu vou brigar pelo que é meu, eu vou fazer tudo o que é possível pelo que é meu. Irmãos, aquilo que Deus tem dado a você, se Deus te deu, é seu. Diga, o que Deus me deu, é meu. Cuidado para não tomar posse do que é dos outros, porque tem gente que toma posse das coisas dos outros. Vai na casa da irmã, bota os 2 pés e fala assim: o Senhor disse que aonde eu colocar a planta dos meus pés eu vou tomar posse. Lá já tem dono. Cuidado para não tomar posse do que é seu, do que não é seu, do que Deus não te deu. Cuidado para que o inimigo não te envolva com sentimentos errados, como a inveja, por exemplo. A inveja é acreditar que o outro recebeu o que eu deveria receber. Você já viu alguém dizer assim: ah, mas aquele emprego era meu, fulano tomou, fulano roubou? São pessoas invejosas, porque se é seu, ninguém pode tomar. Você pode perder, você pode entregar, mas se você se posicionar, é seu. Mas algumas pessoas olham para aquilo que é dos outros e acreditam que é dela, toma posse e ainda ora. Mas aquilo que é seu, Deus te deu, você tem que saber também o que é de Deus para você. Pastor, eu não posso desistir, está escrito na palavra, tem uma questão na sua vida, eu não desisto jamais. E às vezes não é vontade de Deus, é uma teimosia sua. Às vezes nós teimamos com algumas coisas que nós achamos que é de Deus para nós. Assim como o nosso coração é enganoso, muitas vezes tem algumas coisas que a gente acredita que é nosso, a gente quer. Eu quero, então, qual é a maneira mais fácil, principalmente eu sendo cristão, de pegar aquilo que eu quero, e persistir e orar e levar pessoas a orar por mim por aquilo? É eu acreditando que é vontade de Deus para a minha vida. Então logo eu digo, é vontade de Deus para a minha vida. Aí eu tomo posse, e às vezes nem é vontade de Deus. As pessoas querem algumas decisões hoje, elas vão orar, não, eu vou orar, colocar nas mãos de Deus. Elas oram e quando termina a oração, ela já sabe, é vontade de Deus. Mas ela nem esperou Deus responder. Ela colocou diante de Deus a vontade dela e saiu com a vontade dela. Ela não disse: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Ela quer a vontade dela. Então nós precisamos entender, não podemos confundir a vontade de Deus com livre-arbítrio. Vontade de Deus é um projeto para a sua vida, é algo que Deus quer para você. Livre-arbítrio é o que você quiser. Qualquer coisa que você quiser, você tem livre-arbítrio, você pode decidir, mas é vontade de Deus? Então defina primeiro se é de Deus o que é seu, o que não é seu. Joquebede tinha um filho, era dela, Deus havia dado para ela, era uma bênção na vida dela, mas nasceu com um decreto de morte. Então ela pensou no seu coração: eu vou lutar até o fim, eu vou brigar até o fim pelo que é meu. O vencedor é assim, ele luta até o fim pelo que é dele. Ele sabe que é plano e projeto de Deus, então ele luta. Às vezes, chega uma hora
que algumas coisas acontecem diferente do que ele havia preparado ou pensado na luta. Pode acontecer em meio a essa luta, de acontecer alguma coisa que a gente nem entende no final, mas peraí, eu lutei tanto, o que aconteceu? Pode acontecer. Existem momentos que algumas coisas acontecem que vão além da nossa compreensão. É hora de continuar confiando em Deus, porque Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas e o que é melhor para você. Mas Moisés começou a luta. Imagina uma criança, ela escondeu o filho para que ninguém soubesse, para que ninguém pudesse avisar. Eu acredito que até entre os hebreus ela escondeu o seu filho, não só quando, vamos chamar assim, os soldados passavam por lá, mas dos vizinhos. Eu acredito nisso, a Bíblia não fala isso, mas eu acho que ela escondeu dos vizinhos. O vizinho também não pode saber, por quê? Talvez o vizinho tinha perdido um filho, talvez um filho da vizinha havia morrido. E mesmo em meio ao povo que professa o nome de Deus, tem gente de coração duro e coração ruim. Aqui hoje tem gente só de coração bom? Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa. Quem é coração bom, levanta a mão. A maioria está em dúvida sobre o seu coração. Quem é coração ruim? Ruim, levanta a mão. Está vendo? Coração ruim, não tem ninguém votou. Coração bom, 15%. O resto está tudo em dúvida. Vou fazer a pesquisa de novo. Quem que tem um coração bom assim? Não, professor, eu quero as coisas boas para mim, para os outros, para todo mundo. Amém. Melhorou a pesquisa. Mas tem gente de coração ruim. Às vezes o coração ruim tem um amigo próximo. Às vezes você recebe uma bênção e ele fica com uma certa inveja porque ele queria aquela bênção. Às vezes ele tenta puxar o seu tapete dentro da própria família. Às vezes dentro do seu próprio trabalho, na faculdade, na igreja. Tem pessoas assim. Por isso que a gente não pode tirar da mente aquele versículo. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Tem que estar atento. Por quê? Porque nós precisamos caminhar, confiar em Deus. E quando fala de pessoas, não é todo mundo que dá para você confiar. Não é para todo mundo que você pode contar a sua história. Não é para todo mundo que você pode contar o seu problema. Não é para todo mundo que você pode falar de todas as suas coisas. Acredito que talvez alguma vizinha tinha perdido o filho, e se soubesse, se eu perdi o meu filho, por que ela pode ter o dela? Iria denunciar. Então começou um sofrimento. Agora imagina, irmãos, esconder uma criança por 3 meses. Moisés foi escondido por 3 meses, criança chora. O pessoal está em dúvida, até coração bom, em dúvida, agora se criança chora ou não chora. Criança chora? Até você chora. Olha para a cara do seu irmão para você ver, ele chora. Talvez ele chorou essa semana. Imagina a criança. A criança chora, quando está com fome a criança chora. Criança pequena, é muito comum ter choros que o pai não sabe o que é. Na grande maioria, uma simples cólica. Ela não chora quando está com cólica, mãe? Chora. Aí a mãe tem que tomar os procedimentos corretos. Imagina para aquela mãe abafar o choro daquela criança, irmãos, e cuidar para que a criança com o seu choro não fosse ouvido por 3 meses. Não parece uma coisa aterrorizante? Não parece um negócio assim, que dá uma certa aflição? 3 meses, mas ela lutou. Imagina a luta dela, 3 meses para que ninguém soubesse, e ela conseguiu 3 meses lutar pelo seu filho, esconder o seu filho, lutar pelo que era dela, e ela não desistiu. Lute pelo que é seu e vai até o fim. Só que tem um problema: daria para esconder a criança todo o tempo? Não. 3 meses foi o que ela conseguiu. Ela percebeu que não daria mais para esconder a criança, então ela tinha que tomar uma decisão. Versículo de número 2 assim: a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Versículo 3: não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou como betume pés, e pondo nela o menino, o pôs no junco à borda do rio. Olha aqui para mim,
não tinha mais o que fazer, ela pegou a criança, porque as pessoas iam ouvir, a criança ia morrer, ela fez então, vamos chamar assim, um barquinho. Ela pegou ali, preparou um barquinho para a criança, juntou uma arca, betumou ela para não entrar água, fechou toda a arca, colocou a criança, e o que ela fez? Ela colocou a criança na beira do rio, para quê? Para a água levar. Aí você pensa, pastor, o senhor acabou de falar que tem que lutar até o fim, mas ela lutou 3 meses, agora ela entregou, filho, ela se entregou na luta, ela cansou, ela viu que não tinha mais jeito, ela deixou a Deus de Ará. Irmão, se tem uma coisa que nós não fazemos, é esse negócio de Deus de Ará, nós deixamos a Deus Jeová, Deus de Ará não. O que aconteceu? Ela colocou o menino na arca, e o menino desceu água abaixo. Naquele momento, ela não estava desistindo do seu filho, ela estava se posicionando para receber algo maior de Deus, ela confiava no cuidado de Deus. Ela estava dizendo assim: Senhor, não tenho mais o que fazer humanamente falando, eu fiz tudo o que era possível. Quando a gente chega na linha do limite entre o possível e o impossível, não tem o que fazer no impossível. O possível você faz, o impossível é com Deus. Ela colocou agora nas mãos de Deus e disse assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E entregar nas mãos de Deus não é desistir. Existem questões que nós temos que entregar nas mãos de Deus e descansar. Isso não é desistir. Ela entregou nas mãos de Deus o seu filho, para Deus cuidar, para Deus guardar. Irmão, se tem uma situação na sua vida, você fez tudo o que era possível, você já não sabe mais o que fazer, então chegou a hora, coloque nas mãos de Deus, confia nele, deixa ele fazer. Porque talvez ele nem tenha feito, porque você quer fazer a parte dele. A sua tem que ser feita, mas tem algo, tem coisas que é só Deus que faz. Tem vitória que é só no campo da oração. Coloque nas mãos de Deus e, como diz a Cassiane, simplesmente louve. E creia que Deus está cuidando. Deus cuidou. Isso não quer dizer, pastor, então coloquei nas mãos de Deus e lavei as minhas mãos. Não, colocar nas mãos de Deus é descansar em Deus, confiar e continuar perseverando, acreditando e, acima de tudo, orando. Vamos ver o que diz o versículo de número 4. Ele foi colocado na borda do rio, começou a descer, e a sua irmã, como chamava a irmã de Moisés? E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha aqui para mim, irmãos, eu gosto de olhar para a Bíblia e ver os detalhes. A mãe, olha aqui, a mãe colocou, para que lado corre o rio aqui, Douglas? Para lá? A mãe colocou o bebê e ele começou a descer. Imagina, na beira do rio, os matos que tinha, mas a criança não foi sozinha. Miriam postou-se, ou seja, ela se colocou de olho na criança, e conforme o barquinho ia, a cesta ia, a arca ia, ela ia acompanhando. Quem será que mandou ela acompanhar? A mãe dela, a Joquebede. Então a Joquebede não desistiu. O barquinho descendo e Miriam assim, ó, de olho. Miriam cuidando, Miriam atenta. Se tivesse algum perigo, eu acredito que ela entraria na água para ajudar, para salvar. A atitude de Miriam, eu vou chamar de oração. É você colocar nas mãos de Deus, mas continuar orando, continuar de olho na tua bênção, continuar de olho naquilo que é teu, e orando. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, obrigado. Senhor, está contigo, mas sempre agradecendo, e sempre caminhando, e sempre orando, mas perseverando. A atitude de Miriam era uma atitude de oração, de intercessão, também de perseverança e fé. Ela estava esperando para ver o que ia acontecer, ela esperava que algo poderia acontecer. Eu não sei se você já chegou nesse ponto da vida alguma vez, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa Deus vai fazer. Talvez esse era o sentimento de Miriam, e Joquebede esperava aflita. Então não desista dos teus sonhos, não desista do teu projeto, seja um vencedor, continue orando, continue perseverando, e continue com esperança. Irmãos, esperança. Pastor, o que é esperança?
A pessoa tem fé, ela crê que Deus vai fazer, amém? Você vai sair daqui hoje com fé, crendo que Deus vai fazer. Mas e quinta-feira? A fé vai estar lá ainda? Agora você está ouvindo a palavra, a fé vai estar lá ainda? Se tiver ainda, se chama esperança. A esperança é a fé em progressão. Então, creia e espere sempre em Deus. Vamos continuar lendo e ver o que acontece. Deus jamais desampara os seus filhos, versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Irmãos, olha só onde foi parar a criança. Imagina, não é igual hoje que você sai na rua e encontra todo mundo, mas a arca foi parar justamente no lugar em que a filha de Faraó estava com as suas donzelas, à beira do rio. Imagina, pastor, que sorte. Não é sorte, é propósito de Deus, é projeto de Deus. Mas que coincidência, não é coincidência. O nosso Deus não é Deus do acaso, de coincidência, é Deus de projeto, é Deus de propósito. Você está aqui hoje não é por uma coincidência, é propósito de Deus, é projeto de Deus. Então Deus estava cuidando. Por que Deus cumpriu o seu propósito? Porque a Joquebede lutou, porque Miriam guardou, orou, as duas caminharam juntas. Versículo 6, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Ela se assustou, falou, peraí, isso aqui é um dos meninos hebreu, esse menino tinha que estar morto, esse menino não poderia estar vivo. Ela deu uma olhada, ele deve ter uns 3 meses, ele não poderia estar vivo, era para estar morto. Como esse menino está vivo? Ela olha para a criança dentro daquela arca, daquele cestinho, e a criança já começa a louvar a Deus. O choro ali também era um propósito, a criança já sabia, deixa eu chorar, porque quem não chora não mama. Ela começa a chorar, e a filha de Faraó olha para a criança, e ela acha a criança bonita, e ela vê o sentimento da criança, ela vê o choro da criança, ela tem então uma certa pena e ela fica maravilhada com pena ao mesmo tempo, porque a criança está viva. Mas ela não é qualquer uma tinha que mandar matar a criança, mas ela era filha de Faraó. Então ela resolve fazer uma coisa, ficar com a criança, mesmo sendo a filha de Faraó. Não era bem assim também, só decidir ficar, havia algumas complicações, mas ela decide ficar com a criança. Mas ela era a filha do homem que havia mandado matar, ela era a filha do inimigo. Sabe, irmãos, quando você é fiel, Deus usa pessoas para te abençoar. Ele usa o irmão, Ele usa alguém da tua família, Ele usa o teu pastor, mas se precisar, Ele usa o seu patrão que é incrédulo, Ele usa o teu patrão que é macumbeiro. Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então, se quer ser abençoado por Deus, seja fiel, se prepare para ser abençoado, e não queira dizer como é que Deus vai te abençoar. Quem que Deus usou para mudar a história de José? Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Olha só a importância. Quem é que estava acompanhando a criança? Miriam. Quando ela viu, ela correu lá e disse assim para a filha de Faraó: você quer que eu chame alguma das hebreias para cuidar do menino? Já que ele é hebreu, é importante que um hebreu cuide dele para você. Estratégia, Deus deu sabedoria para aquela menina para chegar na hora certa e falar a coisa certa. Irmãos, por falar em coisa certa, cuidado, tem muita gente falando bobagem. Fala a coisa certa na hora certa, fale menos, escute mais, e com certeza você vai acertar mais. Ela chegou e disse assim: você não quer que eu chame alguma das hebreias para cuidar para ti? A mãe da criança, imagina como ela estava na sua casa, chorando, orando, confiando em Deus. Ela não tinha mais o filho nas mãos, ela não podia mais pegar, ela não podia palpar, não podia segurar nos seus braços. A única coisa que ela tinha era a segurança de Deus, a esperança em Deus, era a única coisa que ela tinha. Deus vai fazer alguma coisa. Agora, imagina, irmãos,
Quantos glória a Deus e aleluia Joquebede não tenha dado quando aconteceu o versículo de número 9. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Ela pegou a criança e levou para a própria mãe do menino, que não poderia ficar com o menino. Vai vendo como é que Deus faz, vai vendo. Ela teve de volta o seu filho, agora ia cuidar dele, ainda ia receber dinheiro para cuidar do próprio filho, e ai de quem tocasse na criança. Ela estava guardada, protegida. Deus fez um reboliço. Aquele que tinha sentença de morte, agora tem um decreto de vida, e a mãe ainda recebeu, era uma escrava, recebeu para guardar e cuidar do próprio filho. Olha como que Deus é maravilhoso. É ou não é? Ou eu estou falando bobagem? E ela criou o menino. E sendo o menino já grande, porque ela criou até ele ficar grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou o seu nome Moisés, porque foi tirado da água. Mas, se nós continuarmos a história, nós vamos ver muitas coisas interessantes. Você poderia dizer: pastor, ela criou até grande, mas agora a outra pegou. Mas ele volta para ela. Aquilo que é seu, que Deus te deu, é seu. Confie, acredite e não desista. Lute sempre por aquilo que é seu, mas lute, brigue por aquilo que é seu. Se é vontade de Deus, se é projeto de Deus para a sua vida, acredite. Se você ler Êxodo 4:20, você vai ver que ele voltou transformado, um homem estudado, instruído, para cumprir um propósito de Deus, como um chamado. Assim que Moisés voltou, ele era um plano de Deus para todos, até para nós, porque chegou até nós. Se você for olhar a história de Moisés, fazer uma analogia, você vai perceber que é igual a história de Cristo. Igual a história de Cristo. Promessa para libertar da escravidão. Jesus promessa para libertar da escravidão. Moisés nasceu com decreto de morte. Jesus também não nasceu com decreto de morte? Não tinha que matar os bebês? Não é parecida a história? Moisés cresceu, enfrentou o Faraó e libertou o povo. Jesus cresceu, enfrentou o diabo, venceu na cruz e libertou o povo. É muito parecida a história e muito bonita a história de Moisés. Em suma, não desista daquilo que é seu, daquilo que Deus te deu.